Vamos sair de um dos melhores ministros da economia que o Brasil já teve, se não o melhor, para talvez aquele que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo, que se diz marxista, autodeclarado comunista marxista, e que também assume textualmente que estudou 2 horas de economia, mas que colava de Alexandre Schwartzman e Laércio Menezes para passar. Quem é Fernando Haddad, o novo ministro da Economia, baseado em um livro que ele mesmo escreveu em 1998. Mas antes, se você gosta desse conteúdo, o Instagram tem me colocado em shadowban, ou seja, fica difícil que me encontrem, dificultam que o meu conteúdo seja compartilhado. Então, por favor, se inscrevam no canal, no meu YouTube, que é Bruno Musa, e compartilhem, que me ajuda nesse trabalho diário de informação. E cada vez mais eu acho que a gente precisa, no fundo, ocupar espaços. Quando eu falo aqui, é com ideias, juntar grupos, juntar pessoas, cada vez mais estarmos propagando ideias de liberdade, senão o que a gente vê é que eles inventam uma série de fatores e nos colocam como radicais e vai calando a sua voz para eles, em nome da tal democracia deles, cada vez terem espaço único no debate político, ou seja, não ter o debate. Então vamos lá. Em 1998, Fernando Haddad escreveu um livro que se chama Em Defesa do Socialismo. Ele foi, obviamente, e ele mesmo diz que foi influenciado por ideias de Karl Marx, aquele que pregava sobre a eterna briga entre o opressor e o oprimido, a classe proletariada e os capitalistas. Enfim, então eu separei alguns pontos aqui para que possamos enaltecer e entender um pouco do livro que ele escreveu há pouco tempo atrás, tá? Separei alguns pontos e esses pontos vamos aprofundando um pouquinho nele, não quero me estender muito. Quem quiser se aprofunde mais até, ou leia o próprio livro, eu li uns trechos deles, recomendo até ler coisas que nós pensamos de maneira antagônica, de maneira diametralmente opostas, justamente pelo fato da gente conseguir cada vez mais ter embasamento das nossas ideias, tá? Então vamos lá. Basicamente o que Fernando Haddad sustenta são as ideias proclamadas por Karl Marx no Capital, que foi escrito em 1867. O que ele fala basicamente é o seguinte, vamos lá, que o mercado ele é tolerado, mas ele é usado como um caminho para a implantação do socialismo. Ele é tolerado, portanto o mercado não tem que ser livre, um mercado entre livre oferta e demanda, sem intervenção estatal, muito pelo contrário. Portanto o Estado tem que ser centralizador e promotor do crescimento. É ele que dita as regras, ele que diz o que as pessoas querem, como produzir, o que produzir, como se primeiro o Estado fosse alguém, quando no fundo ele é composto por uma série de indivíduos, cada um tem a sua própria vontade, isso sou eu fazendo antagonismo às ideias dele, cada um de nós indivíduos temos as nossas próprias vontades, portanto o Estado, que não é ninguém, senão um conjunto de indivíduos que querem burocratizar a vida das pessoas e dizer que sabe o que nós queremos, eles não conseguem saber o que a coletividade quer. Por isso que nós acreditamos no individualismo metodológico e não no coletivismo metodológico pregado por Karl Marx e é escrito por Fernando Haddad em seu livro. Ele acha que o Estado sabe o que todos nós queremos, o que o mercado quer consumir, quer produzir e ele dita as regras. Tem até um livro e alguns papers de economistas austríacos, Mises, Hayek, que ele mostra como o cálculo da economia é impossível no socialismo, porque a gente precisa de preço. O preço ele é o mensageiro que mostra o que os consumidores estão demandando naquela economia e, baseado no que eles demandam, os empreendedores irão produzir. E assim a gente tem livre mercado
com livre oferta e demanda que dita o preço. O preço é o mensageiro que mostra se aquele produto ou serviço está sendo demandado pela sociedade, será produzido em maior escala ou em menor escala. Mas para os defensores do socialismo, incluindo Fernando Haddad, ele fala que não, o Estado centraliza e ele que deve ditar as regras do que eu, você e todos nós devemos consumir ou produzir. Portanto, o gasto público para o Fernando Haddad, novo ministro da Economia, ele não deve ser reduzido, só se não houver outras alternativas por consequências dos efeitos causados pelos gastos públicos, que é maior endividamento, que é uma moeda desvalorizada, que é mais inflação. Quando a gente chega num patamar desse e que não tem mais como fugir, esse sim, ele aceitaria uma leve diminuição dos gastos públicos, mas só quando a consequência já está lá, digamos, no extremo. Não é por convicção, eles continuam acreditando que o gasto público ele é vital e isso já foi provado em livro-textos e na prática que ele leva a um endividamento maior de um país e a consequente desvalorização da moeda que leva à inflação. Outro ponto importante é que eles não defendem a privatização. Se o Estado é centralizador, se o gasto público é primordial, obviamente eles acham que as empresas têm que pertencer ao Estado. Veja, Fernando Henrique Cardoso, que trouxe a estabilidade da moeda, e eu tenho imensas críticas a ele, apesar de todo o enaltecimento do Plano Real que foi feito no governo dele, ele privatizou as telecoms, as empresas de telecomunicações, mas tampouco era uma coisa que ele fez por convicção, foi até por necessidade, e mais, o PT, lembrando, foi contra essa privatização porque falava que ia tirar o acesso a telefone dos mais pobres. Veja hoje, onde a gente tem morador de rua com celular, né? Mas enfim, errou bastante feio, mas outro ponto importante, defendido por Fernando Haddad, novo ministro da Economia, no seu livro, é que as privatizações, elas são maléficas, portanto as empresas têm que ser donas, o Estado tem que ser dona de grande parte das empresas. Um outro ponto importante, o crédito. Ela é uma ferramenta, obviamente, como tudo, centralizada no Estado. O Estado, ele tem que garantir ou ele tem que promover o desenvolvimento através da liberação de crédito dos seus bancos públicos. A gente viu ontem, estou gravando hoje, terça-feira, que o Mercadante pode ser o novo presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi um dos bancos que liberou crédito para as empresas amigas nos governos do PT e que foi um espaço profundo de corrupção em que muitas delas, inclusive, devolveram uma parte do dinheiro roubado, como, por exemplo, a Petrobras também teve dinheiro devolvido. Mas aqui, quando a gente fala de crédito, eles promovem que os bancos públicos, por exemplo, BNB, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, tem que ser deles a liberação do crédito para levar ao desenvolvimento da economia. Portanto, mais um ponto importante de centralização no Estado e não de livre mercado. Nesse livro, ele fala que a economia tem que ser cooperativista e ele chega a citar o MST, o Movimento Sem Terras, inclusive na campanha agora há poucos meses atrás, ele citou que ele é a favor de que terras improdutivas possam ser usadas pelo movimento terrorista do Sem Terra. Ou seja, esse é o novo ministro da Economia. Outro ponto importante, que inclusive será pautada a reforma tributária, é que ele defende no livro um imposto progressivo sobre propriedade, tributação sobre propriedade em vida e em herança. Viralizou um vídeo dele falando sobre que ele é a favor de que o Estado até inclusive chega a abocanhar 50% do que o dono do patrimônio deixa para os seus herdeiros. Então ele não é a favor apenas do imposto sobre herança, mas também do imposto pago em vida, o imposto pago sobre a propriedade. Claro, o Estado sendo enorme, gastando muito, centralizando nele empresas, crédito, ele precisa cada vez mais arrecadar. E da onde ele arrecada, uma vez que o Estado pouco ou nada produz, só pode ser
através de tributação, uma vez que ele é ineficiente e inchado por natureza. Mas, pois bem, ele defende mais uma vez aqui a imposição de impostos progressivos. Lembrando que a reforma tributária será provavelmente pautada nesse governo, tá? Então o que a gente viu aqui foi que o crédito tem que ser através do Estado para ele. Privatizações são maléficas, o Estado centralizador e ele que dita as regras. O mercado, ele é tolerado e é um caminho para a implantação do socialismo. A economia tem que ser cooperativista, ou seja, coletivista, né? Quando a gente sabe que o individualismo é aquela frase, não é da benevolência do padeiro que chega o pão para a gente, mas sim ele pensando em ganhar dinheiro, em se desenvolver, ele é obrigado a oferecer pães de boa qualidade para que nós compremos e ele cresça. Portanto, todos nós nos desenvolvemos. Mas os marxistas, inclusive o Fernando Haddad, ele fala que não. Eles pensam em economia coletivista como se o Estado tivesse que saber ou soubesse tudo o que nós queremos, devemos e iremos consumir. Tá? Riscos de tudo isso, eu citaria muitos, mas eu coloquei alguns para que a gente tenha em mente aqui. Primeiro, aumento de gastos públicos, ele é inflacionário por natureza. Se você na tua casa ganha X e gasta 2 vezes X, você naturalmente vai precisar pedir dinheiro emprestado ou consumir as suas reservas. Até que chega um momento em que você consumiu todas as suas reservas, ninguém te empresta mais porque você sempre gasta mais do que ganha e você se torna praticamente insolvente. Você não vai pagar as dívidas para aquele que está te emprestando. Então, ou alguém vai te emprestar um juros muito alto, ou não irá te emprestar, que é o que acontece com a Argentina. Hoje não emprestam mais dinheiro para a Argentina, ela é obrigada a imprimir dinheiro, isso aumenta a base monetária, o dinheiro em circulação, que traz a inflação, tá? Então, gastos públicos, como pregam os centralizadores estatais, os marxistas, socialistas / comunistas, onde Fernando Haddad se autodeclara todos eles, é um cenário inflacionário em que o Brasil já viveu isso, que a Argentina já viveu isso, em que os Estados Unidos está vivendo isso agora, que a Europa está vivendo isso agora, que o mundo está vivendo um período inflacionário por conta dos gastos públicos ao longo das últimas décadas, principalmente nos últimos 2 anos. Quando você tem um cenário inflacionário, o país não consegue mais reduzir juros, porque você precisa subir juros para frear a economia, frear o consumo e manter os juros mais baixos. Portanto, isso é bom para quem tem dinheiro aplicado, que vai simplesmente para de produzir, deixa o seu dinheiro lá rendendo juros altos no ano, mas ele não investe mais, não gera mais emprego e, portanto, o país não cresce, o país não desenvolve. Parece que nós estamos voltando ao modelo do primeiro e segundo governo Lula, onde você tem juros mais altos e o governo gastando mais, que promove um período mais inflacionário e ele precisa manter os juros mais altos para que isso não exploda a inflação. Mas isso freia o empreendedorismo, isso freia a economia como um todo. Então, um risco inflacionário e um risco de juros mais alto, o Brasil já está vivendo. Basta olharmos as curvas de juro futuro que é negociada por livre oferta e demanda no mercado, e essas já estão precificando uma alta, inclusive, dos juros. E antes das eleições, precificava que os juros brasileiros já cairia no começo do ano que vem, porque o Brasil foi um dos poucos países que controlou a inflação mundial muito antes de outros países, não apenas pares emergentes, como de países desenvolvidos. A Alemanha, por exemplo, está com inflação acima de 2 dígitos, os Estados Unidos está com inflação acima de 7 e o Brasil já abaixo disso. Outro ponto importante é a desconfiança no país. Quando você está mais endividado, as pessoas investem menos, tem mais fuga de capital, portanto sai dólar, a tua moeda local desvaloriza e isso leva a um período de inflação. Moeda desvalorizada, alta dos preços. Inclusive, Stuhlberg, o gestor do famoso Fundo Verde, ele falou na semana passada, numa carta aberta, em que o Brasil, se continuar nesse caminho, como o novo governo eleito fala, provavelmente vai passar por um downgrade. O Brasil, que está prestes a recuperar o grau de investimento perdido anos atrás, por conta da irresponsabilidade do PT dos últimos anos, estava já na iminência de ganhar o grau de investimento. Quando o país tem grau de investimento, ele atrai capital de fora, muitos fundos só podem investir nos países que têm o grau de investimento. Stuhlberger falou que o Brasil não vai ganhar, como poderá perder o grau que se encontra agora.
Pois bem, o Stuberg foi um dos que falou que o Lula faria um governo responsável. Não sei de onde essas pessoas com tamanha experiência e inteligência tiram ideias para duvidar da ética, falta de ética, da falta de moral e da falta de compromisso fiscal do Lula. Ele falava abertamente que queria fazer tudo o que ele está fazendo. Pela primeira vez, talvez ele esteja sendo verdadeiro na vida dele. E justamente nesse momento, pessoas tão experientes achavam que ele não faria e não seguiria por esse caminho de responsabilidade. Tá? Então eu falei de inflação, juros altos, desconfiança que pode levar a perder o grau de investimento. E aí sim, o que a gente pode fazer? Eu acho que como cidadão, a gente tem que eternamente criticar, denunciar essa agenda prejudicial, seja em redes sociais, seja entre grupos, entre pessoas. A gente precisa ocupar espaços no sentido intelectual. A gente precisa fazer palestras, dar cara a tapa, mostrar as coisas ruins, mostrar que isso levará o país a um retrocesso institucional, um retrocesso econômico gigantesco, especialmente para os mais pobres. Sob ponto de vista patrimonial, a gente precisa fazer um planejamento sucessório, um planejamento societário, um planejamento tributário. A gente não sabe se eles realmente colocarão um imposto progressivo, se eles começarão a taxar envio de capital lá para fora. Portanto, faça um planejamento financeiro. A gente aqui na Aquavero, a gente faz essa parte, cuidar em tudo da vida financeira do cliente, dos investimentos no Brasil e fora. A gente tem tanto esse braço aqui como o braço fora do Brasil. A gente faz o planejamento sucessório, planejamento tributário. É algo que a gente terá que fazer em algum momento, só que dá para fazer de forma muito mais planejada e muito mais barata. Não deixe isso para depois, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Investimentos em outra jurisdição. É o que eu falei, a gente tem um braço fora que a gente auxilia os nossos clientes em qualquer lugar do mundo, mais especificamente Estados Unidos e Europa e muito mais nos Estados Unidos, que é muito mais a cultura brasileira. Mas de qualquer maneira, não deixe sempre, não é pelo momento agora, de ter uma parte do teu capital fora do Brasil, e a gente faz e ajuda todos o trâmite aqui, até o investimento, acompanhamento do investimento, mudança do cenário econômico que ajuda a mudar os investimentos. Enfim, não deixe de comentar ou duvidar ou questionar ou pedir ajuda, que estamos todos aqui à disposição para isso, especialmente nesse momento, tá? Uma frase que eu gosto muito para resumir tudo isso que eu tenho falado: o preço da liberdade é eterna vigilância. Essa frase foi atribuída a John Philpott Curran, o nome dele, que ele é de 1750, morreu em 1817, mas ela continua viva até hoje. Não sabemos se efetivamente é dele, mas o preço da liberdade é eterna vigilância. Agora, a gente também tem que olhar as oportunidades. Isso traz um momento de pânico. Esse pânico abre oportunidades interessantes em alguns ativos de renda fixa, fundos imobiliários, bons lá fora, como eu tenho falado, algumas ações que passam a estar extremamente baratas se nós tivermos o conhecimento e o estômago de aguentar a volatilidade e saber pensar um pouco mais a longo prazo no planejamento de nossa vida, como eu mencionei aqui. Então, gente, vamos lá. Uma pena, depois de 4 anos, os fundamentos econômicos do Brasil provavelmente retrocederão demais. A gente viu a dívida PIB caindo, o único país no mundo que conseguiu ter dívida abaixo, frente ao PIB, dívida abaixo do que estava pré-pandemia, controlou a inflação muito bem, as estatais voltaram a dar lucro, apenas nomes técnicos foram colocados na Petrobras, no Banco do Brasil, em todas as estatais, e não cargos políticos, como o PT já falou que quer revogar a lei das estatais para poder colocar em cargo diretivo os seus amigos políticos. Enfim, é uma pena que nós tenhamos que passar por esse retrocesso, mas cabe a nós sermos voz ativa, não ter medo da exposição, dar a cara a tapa, porque isso pode comprometer, sim, o futuro das próximas gerações com essas ideias marxistas, autodeclaradas marxistas, que estão em postos chaves agora de ministério, como principalmente da economia, nas mãos do Fernando Haddad. Tá bom? De novo, compartilhem, por favor, que eu acho que a gente precisa, novamente, guardem essa frase, ocupar espaços de forma especialmente intelectuais. Não tenham medo de dar a cara a tapa.
com posicionamento, com dados e números, é fácil refutar que toda essa teoria que eles têm pregado dá errado. E, infelizmente, o que a gente vê é o quadro que surrupiou o país nos últimos 20 anos, está de volta em postos chaves da economia brasileira. Só cabe a nós termos a responsabilidade de irmos contra isso.